Intel foi fundada em 18 de julho de 1968 por Gordon Moore, o autor da famosa Lei de Moore, e Robert Noyce, dois expoentes da indústria de circuitos integrados. Após o primeiro ano buscando sede e levantando capital, a Intel lança, em 1969, seu primeiro produto, o Intel 3101, um chip de memória com capacidade para 64 bits. Logo em seguida, lançou o 1101, seu produto realmente inovador. Também era um chip de memória, porém esse foi o primeiro chip produzido em escala comercial a utilizar gates de silício e semicondutores de óxido metálico, duas tecnologias que viriam a tornar a produção de circuitos integrados mais baratos, mais confiáveis e mais eficientes, abrindo caminho para a produção de computadores mais baratos e a invenção do PC. Em 1971, lançou o 4004, que foi o primeiro processador comercialmente produzido, e também o 1702, o primeiro chip EEPROM, que era um dispositivo que poderia armazenar dados mesmo com o computador desligado, o que permitiria que o computador não precisasse ser reprogramado toda vez que fosse ligado. Também em 1971 é feito o IPO da companhia, levantando 6,8 milhões de dólares. Já em 1974, lança o processador 8080, considerado o primeiro processador de uso geral, e a ele é acreditado o início da indústria dos microcomputadores, equipando um dos primeiros equipamentos desse tipo, o Altair 8800. Em 1978, lança o que talvez seja o mais importante produto na história dos semicondutores, o processador 8086. Este foi o processador que equipou os primeiros PCs da IBM em 1981 e iniciou uma longa e duradoura parceria com a Microsoft, que veio a ser conhecida como Intel e levou à popularização da arquitetura de processadores x86, que é utilizada até hoje. Nas décadas seguintes, segue lançando evoluções de seus produtos. Em 1984 é lançado o 80286, em 1985 o 80386 e em 1989 o i486. Em 1993 lança seu processador de quinta geração, o Pentium. A empresa decide mudar o nome de seus processadores após uma decisão judicial alegar que uma simples sequência de numerais não poderia ser protegida pelo registro de marcas. Com esses produtos, a empresa dominou o mercado de processadores para os computadores pessoais. Porém, o final da década de 90 é marcado pela forte entrada da concorrência, principalmente da AMD, que começou a abocanhar uma porção relevante de market share. Em 1995, lança um Pentium Pro, seguido em 1997 pelo Pentium 2, em 1999 o Pentium 3 e nos anos 2001 o Pentium 4. Em 2002 vem a tecnologia Hyper-Thread, que seria o berço para a atual linha de processadores Core. Em 2006 lança o Core 2 Duo. Em 2007 é lançado o processador Core i7, nomenclatura que permanece até hoje, e desde então a companhia não muda mais o nome de seus processadores, mudando apenas a designação de geração. A empresa seguiu um ritmo frenético de lançamento de produtos, seguindo a lei de Moore, que previa duplicar o número de transistores a cada 2 anos, à risca. Seus primeiros processadores, como o 4004, possuíam 2.250 transistores. No final da década de 80, os processadores i486 já operavam com 1.200.000 transistores. No final da década de 90, os Pentium 3 possuíam 27 milhões de transistores. As primeiras gerações de processadores i7 possuíam 731 milhões de transistores. Já as versões mais recentes, em 2021, já possuíam 6 bilhões de transistores. Tal evolução só foi possível devido à construção de transistores cada vez menores. São tão pequenos que são medidos em nanômetros. Para comparação, uma bactéria, em média, possui 2.500 nanômetros. Uma cadeia de DNA possui 2,5 nanômetros. Os processadores utilizam transistores de 10 nanômetros. Apesar da evolução impressionante, a Intel vem enfrentando forte pressão dos concorrentes, que vem conseguindo evoluir ainda mais rápido, produzindo transistores ainda menores, de 7, 5 e 4 nanômetros. Também vem sofrendo com a competição de outras arquiteturas de processadores, como a Arm, que compete com a sua x86 e é utilizado principalmente nos processadores de celulares e tablets, e também na linha Mac. A Intel está sediada em Santa Clara, Califórnia, e possui fábricas no Arizona e no Oregon nos Estados Unidos, e em Israel e na Irlanda fora dele. Também possui operações na China, Costa Rica, Malásia e Vietnã. É negociada na Nasdaq, sob o ticker INTC, e em 2024
tinha um valor de mercado de 131 bilhões de dólares, com um faturamento de 54 bilhões de dólares. A Intel é uma IDM, ou Integrated Device Manufacturer, ou seja, ela projeta e produz seus semicondutores. Algumas outras empresas, como a AMD e a Nvidia, apenas projetam seus semicondutores e deixam a fabricação a cargo de outras empresas. Outras apenas fabricam, mas não projetam, como é o caso da TSMC. Seus principais produtos são as CPUs, onde podemos encontrar a família Intel Core e Intel Core Ultra, mais voltados para o uso em notebooks e desktops. A família Intel Xeon, voltadas para os servidores, e a linha Intel Atom, processadores de baixíssimo consumo de energia que foram utilizados inicialmente nos antigos netbooks, porém hoje são mais voltados para equipamentos de rede. Também produz o que a empresa chama de AI Accelerators, que conta com a linha Intel Gaudi, que são processadores de linguagem neural ou NPUs, utilizados para acelerar algoritmos de inteligência artificial, e a linha Intel Data Center GPU Series, utilizada no processamento de streaming de vídeos e jogos. Além desses, produz equipamentos como placas e controladores de rede, dispositivos SSD, processadores embarcados, entre outros, que a empresa categoriza como Network to Edge, ou seja, são equipamentos destinados a dispositivos que estão fora da nuvem e são utilizados nas pontas da rede. Também conta com FPGAs e ASICs, que são, a grosso modo, CPUs programáveis e que podem ser personalizados para uma função específica. Eles são utilizados em casos onde é necessário uma especialização do circuito integrado para uma determinada tarefa, e não existem chips prontos no mercado ou o custo de produzir um chip é maior do que programar um FPGA. Sua aplicação é encontrada em diversos dispositivos eletrônicos, desde usos avançados, como o uso em equipamentos militares de comunicação, quanto em equipamentos corriqueiros do dia a dia, como centrais multimídias automotivas. Por fim, produz chipsets, que são componentes que coordenam a comunicação dos componentes de computador, desenvolve soluções em softwares e diversos outros produtos. A receita total da companhia em 2023 foi de 54,2 bilhões de dólares. Destes, 29,3 bilhões, ou 54%, provém do segmento Client Computing Group, que são os processadores para a linha de desktops e notebooks voltados para o público geral, como os Intel Core e Intel Core Ultra. Data Center e AI, que são os produtos para servidores de inteligência artificial, como os processadores Xeon, aceleradores de AI, Intel Gaudi e as GPUs para data center, faturaram 15,5 bilhões. Network and Edge faturou 5,8 bilhões. Além dessas áreas, atua no desenvolvimento de soluções de direção autônoma e auxílios à condução de veículos, com a Mobileye, que faturou 2,1 bilhões. Sua nova área, a Intel Foundry Services, que fabrica chips e projetos de outras empresas, faturou 1 bilhão. Outras receitas totalizaram 500 milhões. O tamanho do mercado de semicondutores foi estimado em 545 bilhões de dólares em 2023 e estima-se que cresça para 1,1 trilhão em 2033, impulsionado pelo crescimento da indústria de eletrônicos, principalmente na área automotiva, com sistemas de auxílio à direção e condução autônoma, na área de computação e armazenamento de dados, principalmente inteligência artificial e computação em nuvem, e na área de comunicação sem fios, pelo crescimento do uso de smartphones e redes 5G nos mercados emergentes. No mercado geral de semicondutores de 2022, a Intel era a segunda colocada, com 10,52% do market share, atrás da TSMC, que possuía 12,29%. No seu core business, o mercado de CPUs para desktops e notebooks, a Intel é a líder de mercado, com 78% do market share, seguido pela AMD, com 13%. Demais fabricantes como Apple, Qualcomm, ARM e MediaTek respondem por 9%. Apesar dos bons números e de ter liderado a indústria por muitos anos, a Intel vem enfrentando forte concorrência que tem se intensificado nos últimos anos. Apesar do seu histórico de lançamento de produtos inovadores, ela perdeu seu posto no lançamento de novas tecnologias, principalmente para a Nvidia, que encontrou na inteligência artificial um forte usuário para suas GPUs, e estima-se que em 2024 assumirá a liderança no market share de semicondutores. Também vem enfrentando concorrência das novas arquiteturas de CPUs para desktops e notebooks, como a ARM, utilizado pelos novos processadores M1, M2 e M3 da Apple. Além disso, vem enfrentando forte competição da AMD no seu próprio campo de domínio,
as CPUs para desktops e notebooks, onde ela vem conseguindo trazer mais inovações e vem pouco a pouco roubando market share. Ciente da sua perda de fôlego nos últimos anos e vendo os competidores crescerem com velocidade, a Intel em 2021 criou o plano 5N4Y, 5 Nodes, 4 Years, que é um audacioso plano de lançamento de produtos nos próximos 4 anos. Consiste no roadmap do desenvolvimento de produtos Intel 7, 4, 3, 20A e 18A, que são respectivamente processadores de 10 nanômetros, 7 nanômetros, 7 nanômetros com algumas melhorias em relação ao Intel 7, 2 nanômetros e 1.8 nanômetro. A escolha da nomenclatura se deve à comparação à concorrente TSM, onde o Intel 7, apesar de ter 10 nanômetros, apresenta densidade similar ao TSM de 7 nanômetros. Assim o mesmo para o Intel 4 e 3, que são comparados aos processadores da TSM de 5 nanômetros. Também vem apostando forte na estratégia IDM 2.0, onde investiu cerca de 20 bilhões de dólares e consiste em 3 pilares: utilizar e ampliar a sua rede global de manufatura para ter vantagem competitiva na otimização dos produtos, economia de escala e melhor integração com fornecedores, ampliar a utilização de parceiros externos e criar a Intel Foundry Services, que permitirá a outros players utilizar a estrutura da Intel para a fabricação de seus projetos. A Intel, desde o seu nascimento, foi uma empresa inovadora, lançando produtos sempre à frente da concorrência. Chegou a quase monopolizar o mercado de CPUs nos anos 80 e 90 e teve um crescimento vertiginoso até a virada do milênio, quando começou a enfrentar forte concorrência. Nos últimos anos, tem ficado para trás nas inovações tecnológicas e vem perdendo market share no mercado de CPUs, além de ter perdido o timing na área de inteligência artificial. Vem lançando planos para retomar a liderança, como o 5N4Y, que ainda estão em andamento, e com o tempo veremos se trará a Intel de volta aos tempos de ouro do passado. Obrigado por assistir. Se você quiser mais detalhes sobre a empresa, as fontes e o link para o relatório completo estão na descrição. Até a próxima!